Bom, gente, coronavírus, não preciso nem dizer para vocês, né, da situação atual. E esse vídeo de hoje é para poder ajudar você, empresário, a se direcionar aí nesse momento tão delicado que a gente sabe que passa aí a nossa saúde nessa pandemia mundial. Quando a gente fala nas consequências do corona para as nossas empresas, o primeiro ponto que a gente se preocupa enquanto empresa, né, obviamente, gente, além das questões de saúde, tá bom? Esse vídeo não é para falar sobre isso, é para poder te ajudar a orientar no que fazer daqui por diante, dentre várias coisas que a gente tem na nossa empresa. E quando a gente fala aí nas preocupações, a primeira delas é como vou agir com meus custos fixos. Não adianta nada a gente não tomar decisões agora, que a consequência vai ser muito maior. Então a gente tem que elencar aí uma série de atitudes que a gente precisa ter para garantir o seguinte, gente, que a nossa empresa, ao passar essa crise aí do coronavírus, ao passar aí por essa etapa de paralisação geral, ela se mantenha viva. Então, primeira meta, se manter vivo após coronavírus. E quando a gente olha para os custos ali da nossa empresa, o primeiro deles é a mão de obra. Eu acho que isso é geral, independente do ramo de atividade, né, da sua empresa. Então, pensando justamente nessas questões da mão de obra, eu quero orientar você quanto às medidas a serem tomadas nesse primeiro momento, tudo bem? Bom, esse vídeo está sendo gravado dia 23 de março de 2020. E aqui na cidade de Nova Serrana, a gente tem a orientação que a partir de amanhã, dia 24, as nossas empresas, no caso as indústrias, os comércios não essenciais, eles sejam paralisados. Tá, Renata, eu vou paralisar a minha empresa, mas o que eu faço com meus funcionários? Bom, nesse primeiro momento, gente, o que a gente está vendo no cenário geral brasileiro é o seguinte: a gente ainda não tem nenhuma definição definitiva que vem aí de nossos governos sobre como agir com os nossos funcionários. Então, vou dar um exemplo, por exemplo, que foi da MP 927, que saiu ontem e hoje ela já teve parte dela revogada. Então, justamente pensando nessa não definição, é essa orientação que eu vou passar agora para você, tudo bem? Lembrando que essa orientação a gente está fazendo ela pensando nos nossos clientes aqui da Premium. A gente vai compartilhar isso aqui com os demais, mas é sempre bom você tirar aí suas informações com o seu contador, tudo bem? Então tá. Pensando na questão caixa das empresas, o que é a nossa orientação inicial? Haja vista essa instabilidade de informações do nosso governo. Até o dia 31/3, para essas empresas que não poderão aí abrir as suas portas, a nossa orientação é banco de horas para os seus funcionários. Se você já tem o termo de banco de horas, ok, somente comunicar ao seu funcionário que você vai proceder dessa forma. Se você não tem, solicite aqui na contabilidade que a gente vai emitir esses termos, esse acordo aí entre empregado e empregador para que a empresa possa fazer dessa forma. Por que banco de horas no primeiro momento, Renata? Seguinte, existe aí expectativa que vem aí por parte do governo federal, até mesmo de sindicatos, possibilidades menos, como é que eu posso dizer para vocês, mais vantajosas para a empresa e para o empregado no que diz respeito à suspensão de contrato de trabalho. A parte justamente que foi revogada aí da MP foi no que diz respeito a isso, porque da maneira como foi colocado, não era vantagem nem para a empresa e muito menos para o funcionário, que ficaria 4 meses sem receber salário e a condição para a empresa era um treinamento que na verdade hoje não existe. Então a gente tem aí essa expectativa que saia alguma coisa nesse sentido de suspensão de contrato de trabalho, porém de uma forma que não onere tanto a empresa, mas que resguarde aí o trabalhador, pelo menos é garantida as suas necessidades básicas, tá bom? Então, até 31/3, banco de horas. Essa é a nossa orientação. Por que também banco de horas? Mesmo que não se mude nada essa questão aí da suspensão do contrato de trabalho, a própria medida provisória que foi liberada ontem, ela dá para a gente alguns benefícios em termos de desembolso financeiro para as outras alternativas, que é o que eu vou falar com você aqui. Passado esse primeiro momento de banco de horas, que eu recomendei, que agora há pouco até o dia 31/3, a gente tem outras 2 alternativas, que são férias coletivas e férias individuais. Inclusive para quem ainda não tem esse direito adquirido, tá bom? De coisa que não era possível antes.
Quando eu falo das férias, eu tenho aqui que observar o seguinte, eu tenho que avisar ao trabalhador com 48 horas de antecedência. Então, eu concedendo aí o banco de horas até o dia 31, eu tenho 48 horas antes de iniciar essas férias, no dia 1º de abril, para avisar o trabalhador que ele vai entrar de férias. Por que eu estou pedindo para esse banco de horas ir até o dia 31? Porque tanto férias coletivas quanto a individual, que saiu na medida provisória de ontem, ela dá para a gente o seguinte prazo para pagamento. O 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias. Então, se eu deixo o meu funcionário entrar de férias a partir do dia 1º de abril, eu tenho aí até o dia 5 de maio para poder desembolsar esse pagamento de férias. E ainda com o seguinte benefício. Eu vou pagar as férias no dia 5 de maio, no 5º dia útil de maio, aliás, porém, 1/3 ele pode ser pago apenas no fim do ano. Então, me dá aí esse prazo para poder respirar, né, em termos financeiros, né, a gente sair dessa situação onde a gente está para só depois, então, ter esse desembolso. Então, eu ganho aí fluxo de caixa. E quanto à questão dos contratos de experiência, o que eu estou orientando, gente, a quem não tem aí o fluxo de caixa necessário, é para esses contratos de experiência, caso a gente não tenha aí essa suspensão do contrato de trabalho de forma que não prejudique tanto o funcionário, a questão dos contratos de experiência nesse primeiro momento é avaliar e, se possível, rescindir, porque você também não segura esse trabalhador, né? Porque para ele também não é tanta vantagem assim ele ter um contrato que não vai gerar para ele aí, né, o vínculo trabalhista. Então, para os contratos de experiência, no primeiro momento, a nossa orientação é a rescisão, porque a empresa agora ela tem que pensar nesse momento em como sair viva dele lá na frente. Então, essas medidas são necessárias. Quanto à questão de como se comunicar com o funcionário, é essencial que nesse momento, dando aí esse banco de horas, a empresa tenha aí do funcionário uma maneira de se comunicar com ele de uma forma mais ágil. Então, conselho, pegue em contato do seu funcionário onde você conseguir se comunicar com ele via WhatsApp. Comunicou para ele, o banco de horas vai até o dia 31, que seja via WhatsApp, você vai se comunicar com ele para poder avisar da data do início das férias, tá bom? Bom, gente, essa é a primeira medida que a gente pode tomar para resguardar as nossas empresas aí em relação a essa crise do coronavírus. Passado esse primeiro momento, então, gente, como eu falei logo no começo desse vídeo, a gente tem aí as previsões que venham novas medidas. Então, logo elas saiam, a gente vai comunicar a vocês e a gente vai mantendo esse relacionamento de longe, mais próximo, para que com certeza, depois que isso passe, a gente saia disso mais forte. Contem conosco, qualquer dúvida a gente está aqui à disposição para vocês.